E aí, então, vem o chefe da OTAN, que fala abertamente em fazer uma guerra contra a China. Otávio, vamos ver o trecho dessa entrevista aí, a gente vai ter que parar e... Só um pouquinho, Otávio. O clima tá muito tenso. O clima porque tá tu tenso. já me trouxe informação desse mesmo cara da OTAN Sim. falando sobre... Botar taxa sobre quem compra coisa russa. Exato, e aí nós estamos na lista. Nós já vimos aqui uma manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido dizendo que se prepara para que Uma guerra em solo britânico até contra 2030 a Rússia. contra a Rússia. Isso. Agora tu me traz o cara da OTAN declarando que estão se preparando para uma guerra contra a eventual China. Contra a China. Lembra que eu falei, Pedrinho, aqui, eu trouxe lá no início da semana, ou na outra semana, um negócio sobre a China invadir Taiwan. Sim. E tu até ficou assim, pô, mas isso aí... Cara, eu disse, esse vai ser o próximo assunto que vai entrar em pauta. Os caras estão fazendo treinamento lá em Taiwan. O Trump, quando assumiu a presidência, ele queria acabar com a guerra rápida com a Rússia, não porque ele gosta dos russos, mas porque ele achava que era uma perda de tempo, que o verdadeiro inimigo é a China. Aí o que acontece? Estoura os conflitos ali no Oriente Médio, a Rússia ele não consegue fazer a paz com a Rússia continua crescendo economicamente, eles partem para ter que entregar agora mais ajuda para a Ucrânia, ou seja, a guerra vai durar mais tempo, e a questão com a China começou com as tarifas. Em seguida teve aquela guerra no Camboja ali com a Tailândia, e agora o primeiro-ministro, o chefe da OTAN, fala sobre o cenário com a China. Tô curioso. Dá-lhe aí. Em nome de Rafa Repasses. If China, and that risk is very real, because why is China building up its military as it is building up at the moment at this pace? Not only to have its parades in Beijing. There must be some real world reason why they do. Dá um pause aí. O que ele diz o seguinte, se a China... Não, o Luiz está ficando bom, eu respiro e ele pausa. Ele diz o seguinte, por que a China está construindo um exército nessa velocidade desse tamanho? Não é para ficar fazendo parada militar em Beijing, que é a capital. Entendeu? Então existe um cenário da China estar construindo um exército para alguma eventual guerra. Qual é a guerra? Taiwan. Vamos seguir, por favor. Do this, and of course this is Taiwan. We all know this. Let's really be not naive about this. If Xi Jinping would attack Taiwan, he will first make sure that he makes a call to his very junior partner in all of this, Vladimir. Pausa. Então, se o Xi Jinping for atacar Taiwan, que todo mundo sabe que ele quer atacar... Que não tem nada de inocente. Que ninguém pode ser inocente. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma ligadinha pro amigão dele lá, o Vladimir Putin. Eu espero que seja só pro Putin, que não seja pro nosso presidente Lula aqui, tá? Não. E aí, o que acontece, então? A OTAN, isso aí é muito sério, tá? A gente tá debochando, mas é o seguinte, existe essa tensão geopolítica no mundo, o Xi Jinping já declarou por mais de uma vez que Taiwan voltará a estar sob controle chinês ainda no governo dele, tá? É verdade que ele expandiu o tempo de governo, sim, né? Mas ele disse que ainda no governo dele, Taiwan voltará a ser chinesa, que a China enxerga como sendo chinesa, sempre foi um único território, uma única China, que é o que eles declaram. Só que Taiwan antes era defendida pela Inglaterra, pelo Reino Unido, e depois passou a ser defendida pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, na Segunda Guerra, assumiu o posto que a Inglaterra exercia no mundo, que Inglaterra e França exerciam no mundo, mas mais a Inglaterra. Inglaterra foi uma coisa bem interessante isso de se estudar, porque foi a primeira potência que simplesmente deixou outra potência tomar conta. Tá certo que os ingleses acham que os americanos são descendentes deles, claro. Tá? E aí o que acontece? Os Estados Unidos, então, têm um acordo de defesa militar de Taiwan. Tem com Taiwan, tem com as Filipinas, tem com o Japão, tem com uma série de países, tem com Israel. Então, toda vez que um estado desses é ameaçado por uma potência externa, e os Estados Unidos são postos à prova. Por quê? Se os Estados Unidos falha ou não dá a ajuda que ele prometeu, todos os outros países que estão sob essa ajuda dizem assim, opa,
E se eu precisar? Não posso mais confiar com os americanos. Se eu não tenho condições de me defender, eu vou procurar alguém que me defenda, né? E aí acontece, então, dos Estados Unidos perder o controle geopolítico dessas regiões. Então, o pessoal da OTAN, que é a Organização Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa, dizendo que está se preparando para um cenário de guerra com a China. Porque se a China for atacar Taiwan, a primeira coisa que o chinês, o Xi Jinping, vai fazer é ligar para o amigão dele, Vladimir Putin. E vamos ver o que ele vai pedir pro Putin. Meu Deus! Putin residing in Moscow and telling him, hey, I'm going to do this and I need you to keep them busy in Europe by attacking NATO territory. Então, o chefe da OTAN acha que se a China for atacar Taiwan, eles vão pedir para a Rússia atacar a Europa, que é para manter aqueles exércitos de lá ocupados, entendeu? Porque é muito difícil tu lutar uma guerra em casa e uma guerra a milhares de quilômetros, né? Cara! Então o chefe da OTAN vem agora com esse cenário de que a China está construindo um mega exército, e realmente ela tem uma mega força militar, e que se for invadir Taiwan vai pedir para o Putin fazer um ataque à Europa. Agora, Pedrinho, eu não sei se isso aí é a mesma ameaça que o primeiro-ministro da Inglaterra enxerga. Fato é que a Inglaterra, em documentos oficiais, alerta que tem mais de 80% de chance de ter guerra em território britânico, que pode não ser as ilhas, né? Em território britânico até 2030. É perigoso. É perigoso. 2030 está logo ali. Antes nós temos uma eleição para presidente aqui no Brasil. E esse assunto internacional também vai ter que ser pauta dessa discussão do Brasil aqui. Né? Porque a gente está inserido nesse contexto agora. Com certeza. Né? O Brasil, ele é um grande, o grande parceiro comercial do Brasil hoje é a China. A China compra as nossas commodities, compra o nosso ferro, compra soja. Compra tudo. Compra um pouco de carne, compra muita celulose, compra muita coisa. E nós compramos muita coisa da China também, né?